Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz seja com todos aqui nessa noite. Amém. Glória a Jesus. Hoje é uma noite especial, noite de Santa Ceia. Uma boa noite para você que está conosco pela live. Amém. Que presença de Deus aqui nessa noite. Que bom que você veio desfrutar desta presença. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já tinha preparado tudo. O Senhor já preparou esse ambiente. O Senhor já preparou uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. O Senhor já nos deu vitória sobre os nossos inimigos. O Senhor já trouxe vitória sobre a igreja do Senhor nesta terra. E por isso nós te somos gratos, ó Pai. E nós queremos neste momento aquietar a nossa alma para ouvir a Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, que os nossos ouvidos se abram para discernir e ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem e discernem a Tua voz. Senhor, que essa palavra não fique apenas na nossa mente, nem que seja apenas uma palavra interessante ou bonita, mas que essa palavra possa mover o nosso interior, transbordar o nosso coração, porque é a Tua palavra. E a Tua palavra não volta para Ti vazia, antes ela cumpre todo o seu propósito. E é nisso que nós cremos. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amém. Eu quero começar a ministração da palavra dessa noite, dando uma boa notícia para a amada igreja do Senhor. Amém? A minha irmã passou mais de 30 dias internada. E a minha irmã, para quem ainda não sabe, ela já é transplantada renal já há alguns anos. Se não me engano, 5 anos. E nos últimos dias, ela teve várias complicações, ela pegou Covid, ela teve infecção urinária, ela precisou tomar bolsa de sangue, e ela ficou ali internada muitos dias, e a igreja estava orando, amém? E nós estávamos clamando ao Senhor, porque aparentemente, amados, quem via a minha irmã, olhava para ela e dizia, não vai ter mais jeito. De verdade. Ela não comia mais, ela já não andava mais. Teve um dia que eu liguei para ela, o rosto dela estava pálido, como uma folha de papel. Naquele dia eu fiquei muito preocupada com ela. E nós ali orando e clamando e jejuando, né? Teve um dia que eu liguei para minha mãe. E eu falei, mãe, a gente vai entrar agora num jejum, porque nós cremos que Deus vai mover. Só que assim, todos os médicos, as notícias que vinham da medicina eram notícias ruins. Que ela ia perder o rim, que ela não ia mais ter uma vida boa, uma vida normal. Mas nós cremos no que o Senhor prometeu. Amém? E na última terça-feira ela recebeu alta. Ela já está em casa. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Essa é mais uma vitória da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, Alessandra, nós queremos dizer que nós te amamos. E que nós estamos muito felizes. E que nós cremos que Deus tem um plano muito especial para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Ela me disse assim, numa mensagem. Ela falou assim, ai, mano, Deus me deu mais uma chance. E eu falei para ela, não é chance, é promessa. Quando Deus tem promessa, Ele sustenta tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, aqueça o seu coração com esse testemunho da parte de Deus. Que talvez você esteja enfrentando situações difíceis. Mas nós estamos diante do Deus do impossível. Amém? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 24. Amém? Todos encontraram? Ezequiel, capítulo 24.
E o título desta palavra é Quando Deus nos aflige, ou quando Deus nos golpeia. Você sabia disso? Ezequiel capítulo 24, a partir do versículo 15, vai dizer assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não tome luto pelos mortos, ata na tua cabeça o teu turbante, põe as tuas sandálias nos pés, não cubras os teus bigodes, e não comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, fiz como se me deu ordem. Diga glória a Deus. Aleluia. Amados, nós como cristãos precisamos entender que a nossa vida não é um morango. Amém? E quando a nossa vida não estiver como um morango, ela tem um porquê. A nossa vida, ela não é obra de um acaso. A nossa vida nós não estamos naquela música, deixa a vida me levar. Na vida do cristão isso não existe. Então, se algo está acontecendo em nossas vidas, e se aquilo que está acontecendo está com um gosto amargo, está como uma situação que para nós foge do nosso controle, foge das nossas forças, foge da nossa habilidade humana para resolvermos aquilo, é porque Deus tem um plano com aquela situação em nossas vidas. Amém? O primeiro motivo é que muitas vezes os cristãos passam por aflições, por consequências de seus erros, seus pecados, suas injustiças. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos perdoa de tudo aquilo que nós confessamos e nos arrependemos diante dEle. Amém? Para Deus, Ele não existe Ele perdoar um pecadão ou Ele perdoar um pecadinho. Ele é poderoso para perdoar todos os pecados. Amém? Só que apesar de nós sabermos que Deus perdoa todos os pecados, nós sabemos também que Deus perdoa, mas a consequência de pecados, ela vem sobre nós. E nós precisamos sempre atentar para isso, porque para que o nosso coração sempre tema e esteja rendido aos pés de Deus. Aleluia! Esta é a primeira situação. Mas nós estamos encontrando aqui uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, uma situação que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui gostaria de ter essa experiência. E se nós formos olhar para a vida de Ezequiel, Ezequiel não estava em pecado. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele era filho de Buzi, um sacerdote. Ou seja, ele era, por carreira, ele deveria seguir o sacerdócio. Como isso era promovido através de uma linhagem, não era qualquer pessoa que se intitulava, eu quero ser sacerdote, não. Vinha de uma linhagem, passava de pai para filho. Então a pessoa que era filho, neto, bisneto de sacerdote, ela já se preparava para aquele ofício desde muito cedo. Amém? Então Ezequiel, a Bíblia vai dizer que ele era filho de um sacerdote. Lá em Ezequiel no capítulo 1, no versículo 3.
Você pode conferir se você precisar. Então Ezequiel, ele não estava em pecado. Mas, apesar dele estar preparado para cumprir o sacerdócio, um belo dia, no capítulo 2, Deus toca no ombro dele e diz: Ezequiel, você está preparado, você tem planos para a sua vida de um jeito, mas os meus planos para você são outros, Ezequiel. Eu sei que você, Ezequiel, já está com uma expectativa no seu coração de assumir o sacerdócio, mas o que eu tenho para você é diferente. E ele vai dizer assim para Ezequiel: olha, eu vou te dar uma igreja. Eu vou aqui parafrasear, tá, gente? Não foi assim que Deus disse, mas se você ler o capítulo 2, você vai conseguir compreender isso que eu estou te dizendo. Deus vai dizer: eu vou te dar uma igreja, Ezequiel. Essa igreja não é qualquer igreja. Essa igreja é num cativeiro. Essa igreja, o endereço dela é nas margens do rio Quebar. E o nome dessa igreja, Ezequiel, eu já tenho um nome para ela, chama Casa Rebelde. E você vai profetizar, Ezequiel. Você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E eu tenho mais, Ezequiel, você vai profetizar e o povo não vai te ouvir. Ali Ezequiel já podia ter puxado a carroça. É ou não é? Mas ele conhecia o Deus da instituição. E Deus estava querendo se revelar a ele como o Deus que constitui profeta na terra. Amém? Aleluia. É por isso que eu digo, amados, que hoje tem duas palavras que estão em voga, que estão em evidência no meio dos cristãos. É processo e propósito. Todo mundo fala sobre processo e propósito. Todo mundo fala que tem que passar pelo processo porque tem um propósito. E eu estava pensando sobre isso esses dias. E o Senhor me levou na palavra de Jeremias, capítulo 18, quando ele diz: desce a casa do oleiro. Olha para a obra que eu estou fazendo. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E se eu quiser fazer um outro vaso, eu vou fazer um outro vaso. Amém? Então o mais importante não é o processo e muito menos o propósito, mas é conhecer o Deus que te colocou nesse propósito. O Deus que está promovendo esse processo na sua vida. Isso é o mais importante. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes as pessoas querem evidenciar, elas querem enaltecer as suas próprias dores. Eu estou num processo. Sendo que o mais importante de tudo é você conhecer o oleiro do vaso. Você que é vaso, tem que conhecer esse oleiro. Você quebrou, glória a Deus, mas você ainda continua na mão do oleiro. O problema não é quebrar, o problema é quebrar fora da mão do oleiro. Porque se quebrar na mão do oleiro tem jeito. Porque se quebrar na mão do oleiro ainda tem saída e resposta. Amém? E Ezequiel estava sendo esse vaso aqui nesse momento, irmãos. E aí, esse homem que tinha sido reservado para ser sacerdote, mas que o Senhor promoveu ele a profeta, num lugar que ninguém queria estar, no meio de um povo onde ninguém queria estar, mas ele foi lá e obedeceu. Então ele não estava em pecado. Você consegue compreender isso? Ezequiel tinha tudo para ser bem sucedido, para ser o top das galáxias. Mas no capítulo 24, veio a palavra do Senhor a mim e me disse, e me comunicou. E a palavra foi: eu vou remover o deleite dos teus olhos. Ezequiel poderia ter ido para casa para sofrer
por antecedência, sim ou não? Se Deus está falando, ele acreditava no que Deus estava falando. Então ele sabia que ia acontecer. Mas é isso que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele fala ao povo pela manhã. Ou seja, ele continua fazendo aquilo que Deus estava mandando ele fazer, independente daquilo que estava para sobrevir a ele. Isso é muito importante, porque nós temos anunciado que a igreja dos últimos dias vai passar por perseguição, que a igreja dos últimos dias vai enfrentar dificuldade, que a igreja dos últimos dias vai ser perseguida. Mas os cristãos, parece que eles estão voando, parece que eles estão achando que eles estão no mundo de Nárnia. E nós precisamos despertar e acordar para isso. E continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, independente daquilo que nós sabemos que há de vir. Amém? Aleluia. No capítulo 24, no versículo 16, Deus fala assim: eu vou te dar um golpe. O que significa golpe? Não é golpe de passar a perna, não. Eu te darei um golpe. Golpe é aplicar uma pancada, é afligir, é angustiar, é atirar-se sobre alguém. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que Deus fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: porque eu, o Senhor, disciplino a todos quanto eu amo. E na continuação do capítulo ele vai dizer: porque aquele que não recebe correção é filho bastardo. Meu Deus. Então, amados, se você em algum momento da sua vida já foi afligido, se em algum momento da sua vida você foi angustiado por Deus, isso é um sinal de que Ele te ama. Isto é um sinal de que Ele te ama. Aleluia. E é isso que Ele está falando para Ezequiel nas entrelinhas. Só que nós, quando a gente lê, a gente já sabe o que vai acontecer, mas Ezequiel, naquele momento, não sabia o que ainda ia acontecer com a vida dele. Mas mesmo assim ele decidiu confiar que a vida dele estava segura nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 18: falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Pronto, recebeu o golpe. E agora, Senhor? O que eu faço com essa dor? O Senhor falou que ia fazer. Eu sou obediente. Eu recebi o golpe. Mas agora está doendo. Posso gritar a Deus? Posso chorar, Senhor? Posso lamentar? Deus, eu vou chorar bem baixinho, vai só escorrer uma lágrima do meu rosto. Não, Ezequiel. Você não vai chorar, você não vai se lamentar, e nem lágrima você vai deixar cair do teu rosto. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu quero preparar um povo que não anda por aquilo que sente. Eu quero preparar um povo que não é almático. O que é um povo almático? É um povo que é movido por aquilo que sente. E Deus está falando:
Eu não quero um povo que se move por aquilo que sente. Tem gente que tudo para ela é uma ofensa. Aí ela para de vir na igreja, aí ela para de servir a Deus, aí ela para de querer conviver com os irmãos, porque ela se ofende com tudo. É um crente almático. Tudo a pessoa reclama, tudo a pessoa murmura, tudo ela chora. As lamúrias dela são conhecidas por todos à sua volta. Deus está falando, crente almático, que vive por aquilo que sente. E Ele está falando, eu quero levantar um povo que não se move por aquilo que sente. Nós acabamos de cantar uma canção que diz, os leões não puderam parar a igreja. Agora você imagina, uma geração de crente almático, a hora que chegar diante do leão, vai fazer o quê? Se na hora que ela é ofendida, isso aqui assim, ela cata o celular e fala, mas eu também não vou levar esse desaforo para casa, e ó, tá. Não consegue passar por uma ofensa desse tamanhozinho assim. A hora que chegar diante do leão, vai fazer o quê? Aí, o Senhor fala para Ezequiel assim, Ezequiel, ó, quietinho, Ezequiel, não chora, não lamenta, não escorre lágrima. Você pode gemer, Ezequiel, mas em silêncio. Gente, como que geme em silêncio? Se quando a gente geme, a gente tem que falar, ai, oi. Como que geme em silêncio? Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz assim, porque Ele sabe das nossas fraquezas. E por isso mesmo o Espírito intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, aleluia. Tem hora que a dor é tanta que não dá nem para orar, sabia disso? Tem dia que o golpe é tão forte que a gente não dá conta nem de orar. Mas o Espírito de Deus olha para o seu coração e ele faz a intercessão junto ao Pai por aquilo que está no seu coração. Então, quando Deus fala, Ezequiel, geme em silêncio, Ele está dizendo assim, leva o teu coração diante do meu Espírito. Porque mesmo que não saia uma só palavra da tua boca, Ele sabe discernir o que está aí dentro do seu interior. É a única maneira que dá para gemer em silêncio. É diante do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele vai continuar dando as instruções para Ezequiel. E ele vai dizer assim, geme em silêncio, verso 17. Não tome luto pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante e põe as tuas sandálias nos pés. Não cubras o teu bigode, não comas o pão dos homens. Todas as primeiras instruções que ele dá para Ezequiel é no campo da alma, das emoções. Agora, Deus está falando com Ezequiel acerca daquilo que ele precisa demonstrar para as pessoas que o verem. Porque o que era comum nessa época, qual que era a cultura do povo de Israel quando alguém ficava enlutado no meio deles? Eles rasgavam as suas vestes, cobriam a sua cabeça com cinza. E ali eles passavam dias e dias lamentando por aquele morto.
Eles não podiam fazer comida, eles tinham que comer aquilo que trouxessem para eles comerem. Eles tiravam as sandálias para permanecer somente em casa. E eles, se fossem um sacerdote, eles tinham que retirar todas as vestimentas deles e permanecer em casa vestido com pano de saco. Essa era a cultura. Mas Deus está falando para Ezequiel: eu quero uma atitude diferente do que as pessoas normais costumam ter. É diferente. Tá todo mundo esperando que você vai ficar encavernado, enclausurado. Tá todo mundo esperando que você vai se esconder, que você vai se afastar. Mas eu não quero isso de você, Ezequiel. O que eu quero de você é que você ata esse turbante na tua cabeça. Sabe o que é turbante? Ou conhecido como mitra. Agora eu quero te dar uma revelação. Profeta não usava turbante. Quem usava turbante era sacerdote. E eles colocavam o turbante no momento em que eles iam servir no templo. E Deus está falando assim: eu não vou permitir, Ezequiel, que a tua dor te impeça de me servir. Meu Deus. O turbante está ligado com a adoração a Deus. E não tem como adorar a Deus sem servi-lo. Não tem como. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Lucas, capítulo 9, versículo 62, o próprio Senhor Jesus dizendo: aquele que põe a mão no arado não olhe para trás, porque ele não é apto para o reino. Nós somos servos de Deus. Em todo tempo e em todos os lugares, precisamos estar disponíveis nas mãos do Senhor para o que Ele bem quiser fazer conosco. E Ele está falando: Ezequiel, não permito que você pare de servir. Não permito que você deixe de me adorar. Ata esse turbante aí na tua cabeça e coloca a sandália no teu pé, Ezequiel. Porque se você acha que você vai ficar escondido, eu é que vou fazer você caminhar. Eu vou fazer você andar. E não come, Ezequiel, a comida que te trouxerem. Sabe o que Deus está falando? As pessoas normais, Ezequiel, comem aquilo que dá. Comem aquilo que lhe oferecem. Mas você, Ezequiel, eu já te dei alimento, eu já te dei sustância antes de te golpear. Continua comendo dessa comida. Continua se alimentando da profecia que eu já te dei. Continua se alimentando daquilo que eu já te prometi, Ezequiel. Amém. Glória a Deus. Então, amados, sabe o que acontece com Ezequiel? Quando ele tem essa atitude, fica todo mundo espantado. Não creio. E eles vão questionar Ezequiel: Ezequiel, o que está acontecendo? Por que você está agindo assim? Você foi golpeado. Sabe por que Deus deu todas essas instruções para Ezequiel? Por causa disso aqui, ó. Versículo 24. Assim, vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo o que ele fez, fareis. Deus estava usando tudo o que estava acontecendo na vida de Ezequiel como um sinal. Quando alguém disser assim: não dá para servir a Deus doente, e aí Deus mostra o servo dele que falou assim: ó, dá sim, fulano me serviu doente. Quando alguém diz assim: mas não dá para servir a Deus passando por problema financeiro, aí Deus levanta alguém que é sinal e diz: dá sim, porque a minha serva aqui, ó, me serve mesmo sem ter R$1 no bolso.
Quando alguém diz assim, não dá para servir a Deus porque minha casa é muito longe. Aí Deus levanta alguém como um sinal que mora lá do outro lado da cidade e vem congregar aqui. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Ele levanta sinais para que a gente não tenha argumento nenhum de dizer não vou fazer, não posso fazer, não consigo fazer. Porque Ele está dizendo, consegue sim. Vai sim. Você pode sim. Porque já teve alguém que passou por essa e essa e essa situação e continuou firme e permaneceu fiel e não desistiu. Amém? Então diga assim comigo, eu sou um sinal vivo do poder de Deus nesta terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí alguém pode olhar para Ezequiel e dizer, glória a Deus. Deus está usando Ezequiel como um sinal. Mas e aí? Alguém pode olhar para si mesmo e dizer, tá bom Deus, eu aceito que o Senhor me use como um sinal. Mas e aí, como que eu fico nessa situação? Como que meu coração fica? Você consegue imaginar o trauma que Ezequiel se encontrava diante de um luto que ele não pôde viver, que ele não pôde chorar, que ele não pôde se lamentar? Você consegue imaginar o trauma que poderia permanecer ali no seu coração por conta disso? Você consegue imaginar isso? E alguém poderia dizer, o ministério dele acabou aqui. Mas Deus é tão maravilhoso. O trauma de Ezequiel poderia fazer com que toda vez que ele se deparasse com o assunto morte, com o assunto luto, fizesse ele paralisar, fizesse ele nem querer chegar perto. Mas sabe o que Deus faz com Ezequiel lá no capítulo 37? Pega ele e coloca lá no meio de um vale de ossos secos. Meu Deus. O teu silêncio hoje, diante da tua dor, te dará autoridade diante das muitas outras dores, para que ali você profetize. O silêncio de Ezequiel diante da morta dele, diante da mulher morta dele, naquele momento ele não sabia, mas o que Deus estava constituindo nele era a autoridade espiritual, para que ele fosse colocado diante de um vale de ossos secos e pudesse profetizar ali, e que ali se levantasse um poderoso exército. Só que tem crente que não entende isso. Tem crente que acha que ele tem que viver a dor. E Deus está falando para mim e para você nessa noite, ó, quanto às tuas dores, ó, não vai desabafar em Facebook. Fica quieto. Não chora, não lamenta. Não deixa ninguém ver lágrimas escorrendo desse olho teu aí. Porque a hora que eu resolver te usar, Ezequiel, o teu silêncio lá diante da tua morta te fará ter autoridade diante de um vale de ossos secos. Você consegue compreender isso? É muito forte. É isso que Deus vai fazer com o povo dele, que não vive por aquilo que sente, mas vive por aquilo que crê. Porque pensa bem, gente,
Tem condição de um vale de ossos secos se levantar num poderoso exército? Não tem. Mas a Bíblia diz que isso é real. Então, se é real, eu vou viver esses milagres sobrenaturais que Deus vai fazer. Amém? Eu quero ministrar isso sobre o seu coração nessa noite. Nada, absolutamente nada vai ficar sem se resolver na sua vida. Tem coisa que parece que está tudo embolado. Está um emaranhado de gato. Você olha e você fala, meu Deus. Só que vai chegar a hora que Deus só vai puxar uma linha assim, ó. E desembola tudo. E faz todas as coisas irem para o seu lugar. Não é isso que ele fala? Que quando ele começou a profetizar sobre o vale, o osso foi se juntando com cada osso. E tudo aquilo que parecia uma bagunça começou a ser organizado. Mas por quem? Por Ezequiel? Não. Pelo Deus que ele servia. E pelo Deus que ele tinha obedecido. Quando falou, Ezequiel, quanto à tua dor, ó, quietinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os crentes triunfalistas que ouvem uma palavra dessa, fala, esse não é o meu Deus. Não é mesmo. É o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele faz tudo aquilo que lhe apraz. A palavra dele diz lá em Isaías 53, verso 10, que ele teve prazer em moer o Senhor Jesus naquela cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ganhou um nome que está acima de todo nome. E tudo está debaixo do seu governo. E foi-lhe dado todo poder e autoridade no céu e na terra. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele vai nos quebrar e nos fazer de novo quantas vezes for necessário fazer. E tudo isso será para a sua glória. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amados, de repente você que está aqui me ouvindo, está passando por um período onde você está levando um golpe. E não é o diabo que está te dando esse golpe, é o próprio Deus. E você está esperneando por causa desse golpe. E o Senhor te trouxe aqui para te falar, filho, para de espernear. Porque tem gente que não fala nada, mas a atitude demonstra. Tem gente que não fala nada, mas fica emburrado. Tem gente que não fala nada, mas se torna uma pessoa que ironiza. Tem gente que não fala nada. E ela está achando, Deus, eu não estou falando nada, mas o comportamento não está de acordo ainda com o que Deus está falando para fazer. E Deus está falando, eu não quero que chore, eu não quero que lamente, eu não quero que escorra lágrima. Eu não quero que lamente pelos mortos, eu não quero que desate o turbante, eu não quero que cubra o bigode.
Eu não quero que desate as sandálias. Eu te quero inteiro. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração.